Mateus 19:1, vamos lá. Falar sobre casamento aqui hoje. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram na lei que no princípio o Criador os fez, homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas apenas uma única carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Respondeu Jesus: olha, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: olha, se esta é a situação de um homem e a sua mulher, é melhor não casar. Respondeu Jesus: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e ainda outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, e quem puder aceitar isso, aceite. Senhor, essa é a sua palavra, nós queremos ouvir a sua voz, te suplicamos que o Senhor fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga, amém. Irmãos, existem três instituições na ordem humana que o próprio Deus estabeleceu para que a vida seja melhor. Olha só, você já percebeu que a sociedade é organizada através de instituições. Exemplo, ainda que o nosso modelo público de saúde não funcione perfeitamente, existe um modelo organizacional, é isso mesmo, né? É isso? Maravilha. Chamado SUS, que deve organizar toda a prestação de serviço pública prestada ao cidadão, assim como a educação e assim em vários setores da sociedade. Porém, existem três organizações que fazem parte da ordem criada que o próprio Deus estabeleceu, e preste atenção, porque o próprio Deus as estabeleceu, é o próprio Deus que as regulamenta, é o próprio Deus quem define a maneira como elas devem funcionar. A primeira instituição que o próprio Deus estabeleceu é a família, é o casamento. A família é uma instituição estabelecida por Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Foi Deus quem a estabeleceu no princípio, portanto Deus a regulamenta e determina a maneira como ela deve funcionar. A outra instituição que o próprio Deus estabeleceu é o governo. Foi Deus quem estabeleceu o governo, portanto Ele determina como ele deve funcionar. Deus pôs o homem para gerenciar a criação e deu a ele ordens de como esse gerenciamento deveria acontecer. E a terceira instituição que Deus estabelece na face da terra, e portanto Ele delimita como ela deve funcionar, é a igreja. Família, Estado ou estrutura de governo, e família, igreja, são três instituições que o próprio Deus estabeleceu, portanto Deus determina o seu funcionamento. Preste atenção, queridos, quando Jesus foi questionado a respeito de como deveria se proceder a respeito do divórcio, a resposta dele não foi calcada no pensamento da antropologia, no pensamento da sociologia, da engenharia social, dos filósofos da sua época. Ainda que essas coisas sejam muito úteis para o desenvolvimento da sociedade em outros sentidos, quando Jesus é questionado como se deve proceder a respeito do divórcio, o texto bíblico diz que Jesus busca autoridade para responder a essa pergunta, fazendo uma outra pergunta. E a outra pergunta que Jesus faz é a seguinte: bom,
antes da gente responder como o divórcio deve funcionar, primeiro nós devemos responder como é que é a família, o que é família. A pergunta fundamental para responder ao divórcio é a seguinte: o que vem a ser a família, o que vem a ser o casamento? Depois que a gente responder a pergunta sobre o que vem a ser o casamento, aí a gente pode responder como o homem deve proceder a respeito do divórcio. Quando Jesus quis fazer isso, ele foi para onde? Ele foi para o Êxodo, ele foi para Gênesis, ele foi para a lei estabelecida por Deus através de Moisés. Jesus disse: olha, porque o casamento, porque a família é uma instituição estabelecida por Deus, então nós devemos entender o que é que Deus espera a respeito da família, porque foi Ele quem estabeleceu. Aliás, irmãos, o primeiro casamento celebrado na humanidade foi celebrado por quem, queridos? Pelo próprio Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O texto diz que Adão não possuía para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea, apesar de perceber que em todos os animais, em todas as espécies da criação, todos possuíam um par. O texto bíblico diz que por essa razão Deus colocou Adão num sono profundo, tomou uma das suas costelas e formou para ele uma mulher, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que quando Adão acordou e olhou para a mulher, ele disse: maravilha, Jesus. Eita glória, é poder de Deus, aleluia, né? Eu gosto de brincar que se Adão tivesse nascido no Brasil, ele teria dito: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar, aleluia, né? Mas como ele nasceu no Oriente Médio, aí ele disse: essa aí é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e será chamada varoa, porquanto de mim ela foi tirada. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Perceba, irmãos, com essas palavras, o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que casamento é um pacto, que casamento é uma aliança. Diga comigo: pacto. Diga aliança. Mais uma vez, diga pacto. Diga aliança. Se eu pudesse resumir a definição de Jesus sobre casamento, eu poderia dizer que casamento é um pacto, casamento é uma aliança. E como é que a gente entende isso? A gente entende isso quando a gente olha para o que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim e por você, porque a cruz retrata perfeitamente para nós o conceito de aliança, irmãos. O que é um pacto? O que é uma aliança? Um pacto, uma aliança é um compromisso, é um relacionamento que a gente estabelece com alguém, que para que o outro tenha condição de vivê-la, a gente morre para dar ao outro condição de cumpri-la. Casamento é pacto, é aliança, e por isso, por se tratar de pacto, por se tratar de aliança, a gente entra nesse relacionamento de pacto, de aliança, disposto a morrer para que o outro tenha condição de cumprir a sua parte no pacto, porque foi isso que Jesus fez por nós, sim ou não, irmãos? Quando a gente violou o pacto com Deus, o texto diz que Jesus estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, morrendo por nós na cruz, para que hoje a gente tenha condição de viver esse novo pacto e essa nova aliança com Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Só que com o passar do tempo, a nossa sociedade, que diz para mim e para você que família é uma instituição falida, né? Que diz que família é uma instituição quebrada, que nós precisamos reconfigurar os modelos familiares, afinal de contas esse modelo retrógrado não funciona mais. Ela tentou dar novos formatos para a família. Presta atenção, irmãos, não é a família que é uma instituição falida. O que está falido são os modelos sociais que a nossa sociedade moderna tenta empregar para viver aquilo que Deus estabeleceu para ser pacto, aquilo que Deus estabeleceu para ser aliança. Não dá para você viver realidade de família e de casamento, senão dentro do modelo para o qual Deus a estabeleceu. Quando a gente fica tentando dar novos formatos para a família, a qual Deus não pretendeu para ela, é por isso que ela não funciona. A sociedade que eu e você vivemos,
mudou o conceito familiar de pacto, de aliança, há alguns anos atrás para contrato. Família deixou de ser estabelecida a partir do pacto, aonde eu morro para que o outro tenha condição de viver, para começar a ser contrato. E você sabe como funciona o contrato. Contrato funciona assim: eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele. Só o que acontece? O que acontece é que quando a gente firma um contrato e uma das partes não cumpre o seu papel, o que a gente faz? A gente rompe o contrato. Exemplo: se eu compro uma casa ou um carro, um bem, e a pessoa não se propõe a entregar o bem adquirido de acordo com os modelos estabelecidos no contrato, o que eu faço? Eu quebro o contrato e procuro um negócio melhor para fazer. A sociedade deixou de entender casamento como pacto e aliança, e passou a entender como contrato. Ou seja, eu faço a minha parte, você faz a sua parte. E o que acontece quando uma das partes não cumpre o seu papel no casamento? O que a gente faz? A gente quebra o contrato. Só que preste atenção, irmãos: casamento não é eu exigindo do outro que ele faça a parte dele, é eu morrendo para que o outro tenha condição de fazer a parte dele. Casamento não é eu brigando com o outro porque o outro não fez a parte dele, é eu dando condições ao outro para que ele chegue no pleno potencial do que Deus planejou para que ele seja. A sociedade mudou o casamento de pacto para contrato. E aí o que começou a acontecer? O pessoal começou a não cumprir o seu papel, o pessoal começou a quebrar o contrato. Só que depois que a sociedade tentou dar esse formato para o casamento de contrato, e ela não conseguiu, aí ela deu um novo sentido para o casamento, que é o sentido de romance, sentimento. Casamento deixou de ser pacto para se tornar contrato, e depois deixou de ser contrato para se tornar sentimento, para se tornar romance. A busca da pessoa perfeita, a alma gêmea, o felizes para sempre. E aí o pessoal encontra, aquela pessoa que aparentemente preenche todas as lacunas da alma dela e casa. E aí no primeiro mês de casamento, como todo casamento, as dificuldades existem. Porque casamento, irmão, significa trabalho, casamento significa esforço, dedicação. Mas aí a pessoa casa para ser feliz, para satisfazer as suas emoções, porque ela encontrou o príncipe encantado, e de repente existe uma baixa emocional. De repente aquela pessoa com quem ela casou não supre a mais emocionalmente como no princípio. O que ela faz? Ela separa. Isso quando ela não busca um amor por fora, para dar aquela mesma sensação que ela possuía antes com o seu cônjuge, mas agora vai possuir com o amante. E escute aqui, é exatamente isso que a gente vê hoje nos cinemas ou nas novelas. O que a gente vê hoje nos cinemas? Um amor pintado a partir de sentimento. O cara conhece a menina, e a menina conhece o cara, e eles vivem aquele negócio todo complicado, mas eles têm um amor muito forte um pelo outro, que não se implica em dedicação, só em comprometimento emocional, e aí eles casam e vivem felizes para sempre. Ou na novela, sabe como que acontece na novela? Na novela a pessoa está casada, só que vivendo um casamento infeliz, porque na novela todo casamento é infeliz, E aí de repente aquela pessoa que vive um casamento infeliz, ela se depara com um amor de verdade, alguém que faz o coração dela bater forte, um namorado antigo, ou sei lá, o raio que o parta, E aí sabe o que acontece? O que acontece é que a gente torce para as pessoas serem felizes, Não, a pessoa merece ser feliz, ter as suas emoções satisfeitas, ainda que isso implique em acabar com o casamento e arrumar uma outra pessoa. Casamento deixou de ser pacto
para virar contrato, deixou de ser contrato para virar sentimento, e hoje deixou de ser sentimento para virar prazer, desejo sexual. As pessoas casam hoje só para ter o direito de possuir o corpo do outro para o ato sexual. Eu caso simplesmente para ter o direito de possuir a pessoa de maneira íntima, possuir o corpo dela. Aí o que acontece? O que acontece é que você casa e um negócio chamado peso chega. Eu engordei 13 quilos em um ano de casado. Se eu continuar nesse ritmo, o ano que vem eu vou vir enrolando para o culto, amém? Mas está amarrado em nome do Cordeiro de Deus, né? Já voltei às minhas atividades físicas, né? Porque só o sangue do Cordeiro, né? Irmão, mas presta atenção, essa mulher resolve fazer frango ao molho de não sei das quantas e bagaceiras, 11 horas da noite, irmão. Aí não tem jeito, quem que consegue, né? Faz uns negócios gostosos, maravilha, aleluia, né? E ninguém quer comer pouco, a gente sempre quer comer muito, né? Principalmente para agradar a esposa, né? Claro, é só para agradar ela. Não é porque está gostoso e você quer comer desesperadamente, não. É comer como se não houvesse amanhã, né? Não, que isso. Aí o que acontece? Aí o passar dos anos faz com que haja uma alteração corporal, porque todo mundo envelhece, e as mulheres às vezes é mais prejudicado porque ainda engravida, né? E tem mais dificuldade. E aí o cara, né, ou a menina, já não está mais satisfeito com o corpo do outro, que afinal de contas ele só casou para ter o corpo. Aí o que ele faz? Troca a velhinha por uma novinha, porque é só desejo, só desejo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: casamento é pacto. Ao invés de você ficar tentando buscar nos enredos de Hollywood, escuta isso aqui, ao invés de você ficar tentando buscar nos enredos de Hollywood um roteiro para preencher a sua vida emocional, busque no Evangelho um roteiro para preencher a sua vida emocional. Por quê? Porque o Paulo vai dizer que o grande enredo que deve preencher, né, a nossa expectativa para viver a vida comum do casamento é o Evangelho. O Paulo disse: o marido tem que amar a esposa como o Cristo amou a igreja. A mulher tem que se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. O pai educar o filho sem botar peso, o filho respeitar o pai no temor do Senhor. Mas hoje nós estamos querendo preencher os nossos enredos emocionais com o último filme, a última comédia romântica sem graça que você vê no cinema. Meu irmão, Deus já deu um roteiro para a sua vida emocional, e ele se chama Evangelho, a entrega do Filho dele na cruz, por mim e por você. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus disse. Vocês querem saber como é que responde essa pergunta? É muito simples. O que é casamento? Casamento é pacto? Pois bem, pacto não se desfaz. Casamento é para sempre. Casou, está unido. E o que Deus uniu, não separe o homem. Aí os fariseus falaram assim: ah é? Então por que o Moisés falou que podia dar carta de divórcio? Aí Jesus falou assim: o Moisés só falou de carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Porque existe algo que pode acontecer dentro do contexto do casamento que fere profundamente o coração, que é a traição, o adultério. Jesus disse: às vezes, por causa da dureza de coração, é muito difícil perdoar. Perceba, o desejo de Deus é que as pessoas se separem, sim ou não? Não, o desejo de Deus, irmãos, é pelo perdão. O desejo de Deus é que, ainda que você seja traído pelo seu cônjuge, uma coisa que é difícil, você encontre em Deus graça para perdoá-lo
e por meio do perdão, permanecer firme no pacto e retratar o evangelho para as pessoas. Mas isso é difícil. E se você não consegue perdoar, Jesus disse: é melhor que duas pessoas que não conseguem perdoar, restaurar o casamento, viver o evangelho, num contexto de adultério e traição e nada mais. Jesus está falando nesse texto aqui, que essas pessoas se apartem. É melhor um casal se apartar do que ficar jogando na cara um do outro o que a pessoa fez. Jesus disse: mas isso por causa da dureza do coração de vocês. Se não é o desejo de Deus, o desejo de Deus é pelo perdão, é pela restauração. Mas se você não dá conta, então nesse caso vocês podem separar. Por que Jesus respondeu dessa forma? Muito simples. É porque o pessoal daquela época interpretava esse texto da seguinte maneira. Naquela época existiam duas escolas rabínicas muito conhecidas, e uma tinha tendência de interpretar os textos de uma forma mais incisiva e o outro de uma forma mais liberal. Para essa questão do casamento, o pessoal queria ser mais liberal, ou seja, quando é que você pode dar carta de divórcio e mandar sua mulher embora? Bom, se ela não cozinha bem, você não gosta da comida dela, manda ela embora. Se ela não te satisfaz mais sexualmente, manda ela embora. Era isso que os fariseus diziam para as pessoas, mas Jesus disse: não é isso que o Moisés quis dizer para dar carta de divórcio. O que ele quis dizer é o seguinte: houve traição, houve adultério, então pode separar. E Jesus falou: se não for nesse contexto e casar, a pessoa que se casa se torna adúltera. Jesus pegou pesado, irmãos. A resposta dele foi objetiva e direta. E ela foi tão objetiva e direta, presta atenção, que os discípulos dele se escandalizaram e falaram assim: mas meu Deus do céu, se nós não podemos dar carta de divórcio por qualquer motivo, mandar as mulheres embora, se essa é a condição de um homem com a sua mulher, ou seja, se um homem tem que casar, viver casado o resto da vida e morrer para que a mulher dê conta de cumprir o papel dela, então é melhor não casar. Foi o que os discípulos disseram. Olha só, se esse é o contexto do casamento, pacto, e a única razão para o divórcio é a separação, é o adultério, então é melhor não casar, ué. Tem que viver o resto da minha vida morrendo para que essa mulher dê conta de cumprir o papel dela. Sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim: é isso mesmo, casamento não é para todo mundo não. Gente, Jesus era faca na caveira. É isso mesmo, casamento não é para todo mundo não, porque nem todo mundo dá conta de permanecer fiel no pacto. Nem todo mundo dá conta de se dedicar o resto da vida a uma mesma pessoa, para que ela tenha condição de cumprir o seu papel no pacto. Jesus falou assim: tem gente, presta atenção, existem pessoas que por questões físicas não vão se casar, são eunucos. E eu gostaria de aplicar essa palavra da seguinte maneira: existem pessoas, irmãos, que nunca vão ter condição de adquirir um casamento, que é a responsabilidade de se dedicar ao outro eternamente no contexto do pacto, porque elas não têm condições físicas para isso. Exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que tem uma deficiência na sua gestação, ela não tem condição de assumir um compromisso de casamento, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Essas pessoas normalmente elas precisam de cuidado, e não de alguém que elas vão cuidar o resto da vida. Existem pessoas que não têm condições de assumir a responsabilidade do casamento por causa de um defeito físico, uma impossibilidade física. Segundo, tem pessoas de Jesus que não têm condição de assumir o contexto do casamento porque foram feitos eunuco pelos homens. E como é que eu quero aplicar isso aqui? Quero aplicar isso aqui da seguinte maneira:
Pessoas que tiveram problemas com homossexualidade, e que mesmo depois, dificuldades com homossexualidade, e que mesmo depois de convertidas, continuam lutando com esse pecado, talvez nunca poderão se casar. Porque presta atenção, gente, existem pessoas que usam droga uma vida toda, e ela converte, e Deus num ato milagroso liberta a pessoa, e instantaneamente ela nunca mais vai ter vontade de usar droga, sim ou não? Mas existem pessoas que vão lutar contra essa vontade a vida inteira. Existem pessoas que são viciadas em pornografia. O cara viu pornografia a vida inteira, converteu, nunca mais teve vontade de ver pornografia. Deus pode fazer isso, sim ou não? Mas tem gente que vai lutar contra esse vício o resto da vida. Da mesma forma, a homossexualidade. Existem pessoas que viveram essa vida e se convertem, e Deus opera um milagre, restaura a pessoa, e ela tem condições de olhar para um homem ou de olhar para uma mulher e sentir atração pelo sexo oposto, constituir família e seguir feliz. Existem outros que não vão ter condição de fazer isso. Por quê? Porque vão lutar contra esse pecado o resto da vida. Vão lutar contra isso o resto da vida. E aí o que acontece? Muitas vezes a igreja obriga pessoas assim a entrarem no contexto de casamento, porque pensa que o casamento vai resolver isso. Sabe o que acontece? O cara não consegue se resolver, destrói a vida dele de uma outra pessoa. Por quê? Porque ele não dá conta disso. Aí você pode dizer: pastor, mas e aí, essa pessoa nunca vai ser feliz? Porque a sociedade moderna atrelou a alegria a fazer sexo. Para a gente, ser feliz é fazer sexo. Se eu estou fazendo sexo, sou feliz. Se eu não estou triste, depressivo, quero morrer. Mas pode dizer uma coisa para você: o homem mais feliz que já existiu na face da terra nunca fez sexo na vida dele. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus nunca fez sexo, e nem por isso foi infeliz. Você não precisa de sexo para ser feliz. Você pode ser feliz sem sexo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque felicidade não tem nada a ver com sexo, meu irmão. Glória a Deus. E por último, existe gente que não vai casar por causa do reino. Então tem gente que não casa porque fisicamente não tem condições para isso. Segundo, tem gente que nunca vai casar. Por quê? Porque nunca vai conseguir vencer, superar os seus dilemas emocionais, interiores, para adquirir um casamento. E por último, tem gente que não vai casar por causa do reino de Deus. O cara vai se abster do casamento para se dedicar integralmente ao reino de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Gente, presta atenção. Você precisa entender isso. Casamento não é fazer sexo. O sexo faz parte do casamento, mas não é fazer sexo. Casamento não é desejo, não é sentimento, não é contrato. Casamento é pacto. Se você não dá conta, ou se você não está disposto a arcar com esse compromisso de morrer por alguém para o resto da sua vida, você não está pronto para casar, você não está apto para casar, e talvez nunca estará. Porque tem gente que não casa por dificuldades físicas, tem gente que não casa por causa de contextos, diferentes, e tem gente que vai dizer: quer saber de uma coisa? Se é para se dedicar inteiramente a alguém o resto da minha vida, vou me dedicar ao reino de Deus, vou me dedicar à obra de Deus, e eu vou ser feliz vivendo para Deus. Amém, meus irmãos? Casamento é pacto, querido.
Casamento é aliança, não é contrato. Não é assim, o outro, se o outro não fizer a parte dele, eu separo. Não, meu irmão, o outro só vai ter condição de fazer a parte dele quando você fizer a sua e morrer para que ele tenha assistência para fazer a dele. É isso, porque é isso que Jesus fez por nós. Amém? Ficou pesado, né? Mas é isso, irmãos. Presta atenção. Olha só, eu sei que tem gente aqui pensando assim, cara, eu deveria ter ouvido essa palavra antes de casar. Pois bem, irmão, agora você já casou. E tem outros dizendo, glória a Deus que eu ouvi essa palavra antes de casar, né? Mas irmãos, olha só, presta atenção, hoje, eu não sei se vocês sabem disso, fica de pé no seu lugar, vem cá pastor Léo, sobe aqui, pertinho de mim, escuta aqui, fica de pé, todo mundo de pé por favor, escuta aqui, hoje, olha para mim, hoje, a taxa de divórcio dentro das igrejas não é mais igual não, irmãos, já é maior do que fora da igreja. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui, escuta, vou repetir, hoje, a taxa de divórcio nas igrejas já é maior do que fora dela. Sabe o que isso prova para nós? Que nós estamos construindo famílias doentes, casamentos doentes, ou que as pessoas estão assumindo compromissos dos quais elas não têm consciência do compromisso que está assumindo. Deus estabeleceu o casamento, casamento é homem, mulher, seus filhos, não existe outro modelo para casamento. O pessoal pode dizer que existem outros modelos familiares, irmãos, isso não altera o que Deus disse. Casamento é isso, família é isso, e se nós queremos famílias que retratam o Evangelho, a gente precisa começar a decidir hoje, abraçar o Evangelho como enredo, para construir as famílias. Só quero terminar dizendo isso aqui, tem gente que pensa que vai casar para construir o casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, você começa a construir o seu casamento no seu namoro. Você começa a construir a sua família no seu namoro. É no namoro que você estabelece as bases que irão nortear a maneira como a sua família vai se estruturar. Portanto, eu te pergunto hoje, baseado no tipo de namoro que você tem, qual é o tipo de família que você terá? Pastor Márcio fala uma frase, gente, Pastor Márcio tem cada frase que ele rebenta, mas ele tem uma frase que eu espero que você reflita nela. Pastor Márcio diz assim: não existe nada que possa se parecer mais com o céu do que uma família, um casamento. Nada. Não existe nada que possa se comparar mais com o céu do que um casamento, uma família. Mas também não existe nada que possa ser mais parecido com o inferno do que uma família. Eu pergunto para você, que tipo de família você está construindo? Se você continuar usando os mesmos valores que você usou para os outros relacionamentos para construir uma família no futuro, que tipo de família você vai ter? Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, meu irmão, eu queria que você fizesse uma reflexão agora de tudo aquilo que foi ministrado ao seu coração. Meu irmão, a palavra de Deus, ela traz tantas verdades preciosas para nós. Uma delas é que o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente no campo. Mas esse homem pode se distrair, vir um inimigo e semear outra semente.
Mas eu peço agora a você que não deixe o inimigo tirar a sua atenção do que foi ministrado ao seu coração essa noite. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor e diga assim: Senhor, o que está dentro de mim, não precisa repetir não, quero que você pense. Quero que você pense. Senhor, como eu tenho caminhado até aqui? Será que eu tenho feito da minha vida um contrato displicente? Ou será que eu entendi realmente o pacto da graça? Eu queria agora que todos repetissem comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso os meus pecados, e me arrependo, e te peço, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, escreve uma nova história, a partir de agora. Senhor Jesus, eu que conheci os teus caminhos, mas me desviei, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados ainda, eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. O casamento ele é tão forte, que ele é uma das metáforas que a Bíblia nos apresenta, falando sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. É tão precioso, que Deus amou tanto o mundo, que Ele fez um pacto de amor com o homem. E quando o homem quebrou esse pacto, Ele veio e se deu. Ele morreu. E Ele te perdoou. E Ele te chamou para uma nova aliança em Cristo Jesus. Se você entende essa verdade, meu irmão, e se você tem sido descomprometido, mas você essa noite orou dizendo: Senhor, eu quero reconciliar isso. E eu quero reafirmar a minha aliança com o Senhor. Eu quero que você levante sua mão no seu lugar agora. Todos de olhos fechados, levante sua mão, meu irmão. Se você falar assim: olha, eu preciso mudar a minha vida. Do jeito que eu estou hoje, eu vou para o inferno se eu morrer agora. Sabe, meu irmão, você pode enganar todo mundo. Talvez você tenha enganado até seu cônjuge durante muito tempo. Mas o Senhor te conhece e sabe exatamente o que você tem vivido. Se você é essa pessoa, levante sua mão essa noite. Eu quero orar por você. Você que está com a mão levantada, eu queria orar por você, mas eu queria orar pertinho de você. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Enquanto isso, os diáconos podem estar servindo a ceia do Senhor. Você que levantou sua mão, vem até aqui, sem constrangimento algum. Nós queremos orar por você, meu irmão. É só para a gente estar bem pertinho. Nós queremos ministrar o seu coração e como família. Aqui não existe tribunal, aqui existe família. Você pode dar um amém por isso, meu irmão? Nós somos família, e família cuida uns dos outros. Enquanto vai passando a ceia, você que já pegou, pode se assentar. Mas eu queria que você continuasse orando no seu lugar. Mas eu quero fazer algo diferente essa noite. Se você está do lado do seu cônjuge, ou de alguém que você tem relacionamento, e se precisa haver conserto, conserte agora, meu irmão. Não perca a chance de pedir perdão. Se você está aí assistindo a gente, meu irmão, se você está aí, meu querido, e você está do lado da sua esposa, do lado da sua esposa, do lado do seu filho, da sua filha, é hora de conserto. É hora de renovo. O Senhor está indo aí dentro da sua casa agora, onde quer que você esteja. E é noite de restauração para a sua vida. Eu quero que você dê a mão aí para o seu lado, para o seu cônjuge, para o seu namoro. Às vezes você está orando para começar um relacionamento, mas comece do jeito certo. E você que não tem relacionamento ou está sozinho, eu queria que você fizesse uma reflexão, falando: Senhor, eu quero viver esse pacto da graça de modo tão precioso diante do Senhor. Enquanto isso, estenda suas mãos aqui para frente, eu quero orar pelos meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos por essas vidas aqui à frente. Te pedimos, Senhor, que o Senhor quebre todas as alianças feitas com Satanás e seus demônios. Mas traga sobre eles um novo caminhar no Senhor agora, para que andem em novidade de vida no Evangelho de Jesus. E que nunca mais eles se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, mas que seus passos sejam fortalecidos em Cristo, e que eles possam contar conosco, Senhor, como igreja, para ajudá-los, para servi-los todos os dias. Assim nós abençoamos a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que vocês olhassem para mim rapidinho. Olha só, vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês hoje, e onde que Jesus toca nunca mais é o mesmo. Tá bom? Nós queremos servir vocês, amar vocês, estar com vocês. Esses rapazes bacanas aí com vocês, vou só pegar o nome do telefone, pode ser? Um minutinho, vocês podem segui-los ali à minha esquerda, por gentileza.
Você que já pegou a ceia, fique de pé no seu lugar. E eu queria que você, mais uma vez, pegasse agora o cálice e o pão. Olha para ele, meu irmão. Se você já fez esse pedido de perdão, se você consertou no seu coração, ou se tem alguém que você precisa pedir perdão e não está aqui, é hora de você primeiro falar com o Senhor. Senhor, olha, eu quero liberar essa pessoa agora. Eu não quero ficar refém disso. Como diz a história do peregrino, o cristão, que levava tantas bagagens nas suas costas. Sabe, não é tempo de acumular bagagens, meu irmão. Sabe porque o Senhor quer que você tenha uma vida abundante e leve nele, em Jesus. Agora olha para o seu cálice, olha para o seu pão. Esse cálice, esse pão, meu irmão, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É porque através dele nós temos reconciliação no Senhor. Ore mais uma vez e diga assim: Senhor, me ajuda, Pai, a honrar isso. Sabe, meu irmão, você pode tomar o cálice aliança todos os dias, mas nunca ter mudado de vida, se você não entender o significado e a importância dele. Não é o fato de tomar, é o fato de tomar e saber como conduzir-se após. A palavra do Senhor diz assim, olha: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meu irmão, você faz isso em memória. Em memória, aquilo que também está escrito lá em Mateus capítulo 25, que diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante como umas virgens que aguardam o noivo e a sua volta. Você faz isso, meu irmão, porque o Senhor está te esperando para um casamento. Ele está esperando você para uma nova jornada. E em memória ao seu sacrifício e à nova aliança que temos através do sangue de Jesus, você vai comer do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Façamos isso juntos agora, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho que se deu por nós, Pai, para que tivéssemos vida. E através do sangue de Jesus, temos acesso ao novo e vivo caminho, que não nos torna mais escravos do pecado, mas agora somos Teus servos e por amor. Pai, nos ajuda a compreender e louvar o Senhor todos os dias por isso. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te celebrar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Porque nós aguardamos com expectativa o noivo, que virá um dia para nos buscar e levar uma igreja pura, santa, restaurada e santificada em Jesus. Nos ajuda a viver a melhor semana da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós Te precisamos, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos todos os dias. Obrigado por nos dar uma chance de recomeçar todos os dias. E nos faz viver, Senhor, dias segundo o Seu coração, Pai. E nós Te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo Israel de Deus, não só hoje, mas desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida e que o Senhor te abençoe. Você que quer receber uma oração, vai aparecer um telefone aqui na sua tela. Tem pastores, líderes prontos para te abençoar, orar com você. Nós queremos orar por você. Então, liga para a gente, nós queremos continuar com você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.